Vamos para outra fonte de receita, tá? Tradicional dos clubes. E aqui, Cássio, a gente precisa fazer uma explicação. Sócios e bilheteria, tá? Por conta do Bahia, isso está unificado no nosso programa, no nosso raio-x. O Bahia, ao contrário dos outros 6 clubes, divulga a sua receita com o quadro de sócios e com a renda dos jogos de forma unificada. Então, a gente acabou tendo que se adaptar ao critério do Bahia. Você foi lá e fez a soma do que o Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport, Náutico e Santa Cruz apresentam detalhadamente e de forma dividida. No seu blog, a gente até traz um corte aqui na tela, justamente chamando para o blog. No blog você traz os quadros específicos também sem o Bahia. Aqui, para não despadronizar o programa, a gente trouxe no modelo do Bahia e vai trazer informação, você vai passar a informação também do que o Bahia não detalha, tá? Então, Cássio, nessa soma de sócios com bilheteria, o Bahia tem 83 milhões de reais, tá? E aí você vai do Bahia até o Santa Cruz com 6,3 milhões de reais. E aqui é uma questão que vai muito da forma com que cada torcida está se relacionando com seu clube, tá? Não adianta você ser um líder de pesquisas, como o Sport é, junto com o Bahia, e você não ter sua torcida revertendo essa quantidade em público no estádio e em mensalidade de sócio. O Sport, Cássio, de todos os quadros que a gente tem, e o Sport perdeu seu protagonismo financeiro na região. Você, lá do de receita, você trouxe a lista, né, dos clubes de maior receita por região, e o Sport era líder em 2016, 2017, e ficou para trás, né, completamente para trás. Mas o único quadro que eu sublinho do quanto o Sport ficou para trás, enquanto instituição, na forma com que se relaciona com o seu público, com sua torcida, é esse, tá? O Sport tem 30 milhões, 29,5 milhões de reais, seja de bilheteria, seja com os sócios, enquanto o Vitória tem 42. Enquanto o Ceará tem 40. Tá? Fortaleza e Bahia no patamar, até em patamares diferentes, né? O Fortaleza no patamar dos 60, o Bahia no patamar dos 80. Impressionante como o Sport ficou para trás nessa relação. O Sport já foi não só o clube do Nordeste de maior receita, mas era o referencial do Nordeste em plano de sócio. Foi completamente engolido, Cássio. Foi completamente engolido. Então, o torcedor do Fortaleza e do Ceará, muitas vezes, quando saem as pesquisas, Atlas Intel, Datafolha, questiona muito, como é que o Sport aparece com tanta torcida, né, nas pesquisas, mas cadê a torcida? Mas eu acho o argumento muito fraco, porque se fosse isso, Internacional tem a maior torcida do... Isso, a gente sabe que é fraco, mas eu ia até concluir dizendo justamente isso. Essa torcida do Sport aparece, por exemplo, em audiência de TV, que o Sport é gigantesco, em assinatura de Premier, que o Sport é gigantesco, em buscas no Google, em assinantes de Facebook, Instagram, quando saíam aqueles balanços, tá? Essa torcida do Sport, ela existe. A gente sabe que existe, né? Até porque as pesquisas são de base científica, a gente acredita em base científica. Mas a relação está distante, né, Cássio? O cordão aí foi cortado, porque não justifica o Sport ter uma arrecadação tão abaixo de clubes que, no mínimo, deveria ali serem proporcionais ao Sport nessa arrecadação, Cássio. Fred, só falando aqui o número, o ranking certinho para não ter que voltar. 83 milhões o Bahia em primeiro, Fortaleza em segundo com 64 milhões, Vitória em terceiro com 42 milhões, Ceará em quarto com 40 milhões, Ceará que estava na segunda divisão, ou seja, mesmo na segunda divisão teve um número muito bom, Sport em quinto com 29 milhões, Náutico em sexto com 9 milhões e o Santa em sétimo com 6 milhões, como você falou, juntando bilheteria com os sócios, e esse quadro não era para ser esse quadro. Isso aqui eu deixo a crítica ao Bahia.
A gente fez isso aqui para tentar padronizar. O quadro tinha que ser sócios, torcedores e bilheteria. O Bahia era assim, mas na SAF, nesses 2 anos, com o balanço da SAF, a SAF deixou de fazer isso. Ela passou a juntar esses dados. É o único clube que faz isso. E eu não falo do Nordeste, não, eu falo dos principais da primeira divisão. Você vai lá no Flamengo, tem bilheteria e sócio, vai no Inter, tem São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, todo mundo, e o Bahia inventou essa jabuticaba. Então, assim, a gente faz isso aqui para padronizar, mas eu queria deixar claro que não é o ideal, porque é um clube que faz isso. A gente só fez isso aqui para manter o padrão. O certo era para ser do jeito que está as listas menores ali, onde Fortaleza teve 38 milhões com sócios e 26 milhões com bilheteria. Porque, inclusive, você olha, é importante para saber o papel de cada um. Por exemplo, saber que está tendo mais sócio do que bilheteria, isso é mais sócios ou seja, o que é que gera mais? É sócio ou bilheteria? Enfim. Sobre a questão dos sócios, agora entrando no debate que você trouxe, eu trago aqui um dado que eu fiz recentemente, um ranking. Eu faço, Fred, 2 vezes por ano, um em janeiro e outro em julho, ou seja, de 6 em 6 meses, o ranking de sócios dos clubes do Nordeste. No ranking que eu fiz em 8 de julho, ou seja, está bem recente ainda, o Bahia tinha 76 mil, o Ceará 43 mil, o Fortaleza 40 mil, isso são sócios titulares e ativos. Ativos, geralmente, os clubes consideram assim, que está adimplente ou em atraso em até 2 meses no máximo, ou seja, considera ativo. Fortaleza 40 mil, Vitória 38 mil, lembrando, 7 de julho, tá? Se tiver um pouco diferente, enfim. Aí depois, em quinto lugar, não é o Sport, é o América de Natal com 28 mil e o Náutico em sexto com 25 mil. O Sport vinha em sétimo com 23 mil. América de Natal e Náutico, eles têm um ponto que são do ranking que eu faço todos os clubes do Nordeste que divulgam os sócios, que eles têm uma categoria de sócio gratuito. Que pesa muito. O Náutico, ele deve ter uns 10 mil sócios pagos também, tá? Deve ter, Náutico, tanto que a gente está vendo que a receita de sócio do Náutico não foi uma receita ruim. O Náutico arrecadou 6 milhões com sócios. Então, o Náutico tem o seu quadro, mas não são 25 mil pagando. E o América de Natal, muito menos. O América de Natal, a quantidade de sócio pago do América é bem menor. E do Sport, esses 23 mil são pessoas que pagam. Não contam no do Sport, que também tem uma peculiaridade, os dependentes. Não, aí daria 40 mil. Aí se for subir o dependente, acho que dá 41 ou 42 mil. Isso é só os sócios titulares e ativos. É óbvio. Detalhe, o Santa estava com 2 mil quando teve esse balanço. E o Santa, para esse ano, ele bateu 10 mil. Ele conseguiu ter um número que ele não tinha há anos, o Santa Cruz, em 25. Então, espero que a gente faça esse balanço no ano que vem. Significa 2 coisas. 1, o podcast continua existindo. 2, todos os clubes divulgaram seus dados de forma correta. Se é para ser nessa precisão, 1, estaremos vivos. 2... vivos. Isso, 3 pontos. 1, estaremos vivos. 2... isso é importante, primeiro. Estaremos vivos, 2... Trump ainda permite que haja comunicação no Brasil. O Brasil não foi bombardeado. Esse é o segundo ponto. Que permite que exista comunicação, que ainda dá para fazer a comunicação. Terceiro ponto. Os clubes divulgaram e o podcast continua existindo, né? Enfim, acontecendo essa soma de fatores, e caso esse programa saia, o número do Santa deverá ser bem maior. Não só de sócios, porque ele já tem 10 mil sócios, tinha 2 mil, quanto de bilheteria, que ele está com 3 milhões e até essa gravação o Santa já tinha apurado cerca de 8 milhões de bilheteria. Então o número do Santa vai ser bem maior. Tem até uma chance de ficar na frente do Náutico, inclusive. Tem uma chance. Mas o ponto de bilheteria certamente ficará na frente do Náutico. A questão é que vamos ver quanto o Náutico vai arrecadar de sócio, que aí ele pode, na junção, ficar na frente do Santa. Mas está bem aquém. O Sport, para mim, de todos esses aí, ele é a maior decepção. Há alguns anos já é a maior decepção. Disparado. Porque as últimas pesquisas, por exemplo, a última pesquisa que foi feita da Atlas, o Bahia costuma liderar a pesquisa de torcida. Mas o Sport, de vez em quando, costuma aparecer ou na frente do Bahia ou pelo menos empatado com o Bahia, como foi a última pesquisa de torcida que saiu até aqui, que foi até essa gravação que foi a da Atlas. Os dois com 2, acho que estavam com 2,7%, se eu não me engano. Então, assim, não dá para um clube que, segundo algumas pesquisas, aparece com a maior torcida do Nordeste, ou pelo menos com a segunda maior dos clubes do Nordeste, ser o quinto em sócios pagando. Tem um hiato grande. Aí você vai falar, o plano, a gestão, ela é falha? Eu acho que é. Vou dar um exemplo. Eu acho que é. O Sport subiu contra o Santos e o plano de sócio só foi chegar em abril, pô. Detalhe, e desagradou.
E desagradou. E o plano de sócio só foi chegar. Não pegou embalo do acesso. Chegou a ser, foi inacreditável. No momento foi inacreditável. A gente até falou na época. O Sport subiu e não teve um plano de sócios no dia seguinte. Tipo, sim, você sobe o dia seguinte e você já está usufruindo do acesso. O Sport, quando foi lançar um plano de acesso, o time já estava em crise. Esse é um ponto. Outro ponto, a capacidade da Ilha do Retiro. Porque todos esses planos de sócios, eles têm a particularidade de ser um plano que praticamente garante o acesso. Muitos dão acesso. O Bahia que está começando a mudar, né? O Bahia já está começando a dizer, você já tem um acesso, agora já tem que pagar o ingresso também, porque a demanda está tão grande, ou seja, o Bahia tem 76 mil sócios e a Fonte Nova cabe 47, 48 Exatamente. Mil. Então, mas para superar a capacidade da Fonte Nova, o Bahia teve que subir bastante. O Sport, com 23 mil, a gente está dizendo que 23 mil é ruim. E basicamente já bate a capacidade da ilha, porque a ilha hoje tem 26 mil, só que 3 mil é para visitante. Você não pode botar o sócio do visitante. Então, hoje, o Sport tem basicamente 100% de adesão, só que nenhum clube coloca assim, o 100% da capacidade para sócio, porque senão você não vende nenhum ingresso. Ou seja, o Sport, se eu não me engano, Fred, ele vende 65%, eu acho que é 60% ou 65% da capacidade da ilha para a torcida do Sport é para sócio. O resto do Sport vende. Ou seja, no fim das contas, metade dos sócios do Sport não consegue usar o check-in. E a gente está falando metade de um quadro de sócio de 23 mil. O do Bahia tem 76 mil. A capacidade da ilha pesa demais. E o Sport não consegue se adaptar à Arena Pernambuco, usa de vez em quando. E para esse ano, por exemplo, a ilha tinha o projeto de retomar a capacidade, fez várias obras, até conseguiram fazer as obras, de fato, mas não conseguiram liberar o estádio para 32 mil, porque se libera para 32 mil, a quantidade de check-in aumentaria 6 mil para check-in, pelo menos, ou não sei se seria 60% de 6 mil, mas enfim, mas aumentaria essa quantidade e aumentaria o quadro de sócios, porque aumentaria a oferta de lugares à disposição. Então, a gestão é muito falha de sócio, o time e os planos, e 2, a capacidade do estádio, que limita bastante isso aí, porque o Barradão cabe 30 mil, a Fonte Nova cabe 48 mil, o Castelão cabe 60 mil, aí o Sport tenta competir com um estádio que cabe 26 mil, então, e achando que é normal, que dá para seguir, que dá para empurrar com a barriga. Então, a tendência é que, não resolvendo isso, o Sport seja quinto lugar por muito tempo ainda, por muito tempo. Verdade, Cássio. E a gente focou no Sport porque a gente tratou como uma defasagem de um clube, repetindo, que empata em algumas pesquisas com o Bahia ou fica exatamente, no mínimo em segundo isso. Por isso que eu abri esse item pelo Sport, Cássio, porque é o Sport, primeiro, é o Bahia que chama atenção nesse item, obviamente, pela questão positiva. É o maior quadro da história do Nordeste, tá? Assim, ninguém nunca tinha tido tanto sócio. E a gente já debateu, e o Sport pelo lado negativo. Não tem outra abordagem para esse item, tá?